Adão, ele é considerado na Bíblia o nosso representante. Só voltando um pouquinho naquele questionamento inicial, por que que todos pecaram? Me inclui também, se todos me inclui, eu pequei no passado, lá com Adão, antes da lei. Por quê? Justamente porque Adão, ele é considerado de maneira bíblica e também cultural, bíblico, como o nosso representante. Então, na abordagem bíblica, o conceito de representante envolve aqueles que representam nos frutos de seus atos, para o bem ou para o mal. Ou seja, Adão, embora eu não estivesse lá no jardim do Éden e ninguém me ofereceu nenhuma fruta, eu vou dizer que eu não acho que era maçã, pessoalmente, eu acho que era manga, porque eu acho manga mais atraente que maçã. E a Bíblia fala que o fruto era atraente aos olhos, né? Então, o fruto a qual não podia ser comido, eu fui lá e comi, não. Foi Adão. Mas nós temos que entender que Adão era o nosso representante. Há uma ideia, um conceito na sociedade judaica, na sociedade antiga, um tempo que a Bíblia foi escrito, que o indivíduo ele fazia parte de uma família, de um clã como um todo. Hoje, talvez Davi pode até me ajudar melhor nessa área. Hoje, a nossa sociedade tem cada vez mais a tendência de ver você como um indivíduo, uma pessoa, um indivíduo capaz de tomar suas decisões e tal, ver a sociedade de maneira individual. Na época a qual a Bíblia foi escrita, tinha uma visão um pouco diferente de hoje. Era uma visão comunitária, era uma visão em que eu fazia parte de um clã, de uma família, e essa pessoa, a qual eu fazia parte do grupo que eu fazia parte, me representava. Então, a gente vê isso em vários exemplos do Antigo Testamento. Por exemplo, a gente vê isso nas 12 tribos de Israel, sempre colocando uma ação do indivíduo como se fosse toda a tribo, né? Porque a tribo de Benjamim, que era a tribo responsável para o serviço no tabernáculo, cometeu um erro. Mas aí a pessoa pode estar, não, mas eu não fui eu, foi o meu parente, foi meu primo que fez. Mas naquela época se via-se o indivíduo, sim, como um todo, né? Não como uma unidade autônoma. A gente vê isso também em um exemplo clássico que se tem, é a história de Davi e Golias. Ali eram duas nações representadas por uma pessoa só. Então, Davi matou o gigante Golias. Não foi Davi que matou o filisteu, foi Israel que ganhou do filisteu. Então, Davi ali estava sendo como o representante de todos. E essa ideia também é transmitida e é exemplificada para Adão conosco. Você e eu não estávamos naquele jardim do Éden. Não estavam lá no recanto lá do Adão e Eva. A gente estava lá. Mas Adão, ele era o nosso representante. Então, toda a ação que fosse feita lá, era como se nós estivéssemos feito também. Deus considerou dessa forma. Então, Adão pecou, eu pequei, porque Adão, ele é o meu representante, era o que representava a humanidade ali, né? Então, a humanidade ali era representada por Adão.
Pastor, Pois não. a tribo de Levi, Sim. ele tinha, eu creio, talvez, eles tinham, vou fazer a pergunta melhor, eles tinham um líder dentro da tribo, tinha um líder dentro da tribo. Sim. Esse Toda tribo líder, tinha... certo, esse líder era elegido por quem? Quem determinava que ele era o líder da tribo? A própria tribo? Pronto. No caso de Levi em específico, vamos colocar aqui Arão. Tinha um sumo sacerdote, não tinha? Irmão, isso. Que era o top de linha da tribo de Levi. Isso. Esse sumo sacerdote, ele era eleito ou ele era indicado por Deus de forma direta, na sorte, através do Urim e Turim? Como ficava essa parte? Só para que eu possa formalizar a minha pergunta, que eu ainda vou fazer uma pergunta. Tá. Então essa não é a pergunta, não. Não, não. Rapaz, se fosse a pergunta. Pronto, no caso de Arão, né, foi Deus, né, que indicou Arão. Não, tô falando nos levitas mesmo. Deixa eu só, foi Deus que indicou. E isso foi uma sucessão, né? Arão, filho de Arão, e assim era um dispositivo mais objetivo para escolher. Vamos supor, tinha dois, o que era mais fiel e tal. Então eu preciso estudar melhor para ver qual era o dispositivo de, vamos dizer assim, de escolha. No caso da tribo de Judá, né, mais específico, foi um homem chamado Judá, ele, né? Quem era o líder? Então eu preciso saber qual era o dispositivo usado para a escolha desse líder, entendeu? Então Tá bom. eu preciso dar essa Então, deixa eu resposta fazer depois. minha pergunta. Pronto. Eu já fiz essa pergunta numa outra EBD. O que acontece? Pelo que eu notei, nós temos aí Davi e Golias, há uma representação, porque houve uma eleição, mesmo que indireta, mas houve. A eleição em que sentido? Havia alguém, um preposto representando os filisteus, Golias, e havia um preposto, um representante de Israel, que foi Davi. Então, assim, eles foram colocados ali como representantes pelo próprio povo, que ninguém, os guerreiros, ninguém teve coragem, só Davi. Então, se só tem tu, é tu mesmo. Vai E lá, ele vamos ver o que dá. Ele foi eleito para representar o povo ali. Pronto. Só que Adão não. Adão não houve uma eleição, uma representação. Então, assim, já que não houve uma escolha, já que não houve essa eleição, digamos assim, pelo povo, pelo próprio povo, Entendi. mas veio as consequências de Adão para o povo, eu poderia colocar como afirmam algumas pessoas, principalmente no meio evangélico pentecostal, de maldição hereditária. Muito bem. Fábio, essa resposta vai ser dada daqui a pouco no estudo. Exatamente desse jeito. Então, vai ser... Então, siga aí a sequência que eu vou trazer essa pergunta. Exatamente essa mesma pergunta que você fez com a pergunta que eu vou projetar aqui. Tá bom? Ok. Então, aguarda só um tantinho assim. Muito bem. Então, Adão é o nosso representante. Na nossa sociedade, também a gente tem esse exemplo, né? Exemplos de representantes. Vamos colocar aqui. Talvez você já fez parte ou já trabalhou em empresas que tinha sindicato, né? O sindicato ele toma decisões por um todo. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa de autopeças em São Paulo,
o sindicato lá das autopeças, não sei definir, decidiu que todos os funcionários deveriam ter um desconto no seu salário para a construção de uma sede. Eu não era a favor, né, na época, quanto era e tal, mas eu e alguns funcionários não éramos a favor disso. Porém, o sindicato ele escolheu dessa forma, né? Ele escolheu assim, né? Ele decidiu dessa forma e nós deveríamos, né, acatar a decisão. Então foi uma decisão de um grupo, né, que era o nosso representante, e essa decisão a gente vai ter que cumprir porque eles decidiram dessa forma. Então a gente vê um exemplo disso. Outro exemplo da nossa sociedade é o representante eleito, né, que a gente tem aqui. Se o nosso presidente, vez ou outra, dizer, rapaz, a gente vai entrar em guerra contra a Coreia do Norte. Aí diz, não, pai, eu não tenho nada contra a Coreia do Norte, acho super gente boa. Não tem nada contra, não. Mas qual vai ser a notícia ou qual vai ser a questão? O Brasil, né? O Brasil está em guerra ou entrou em guerra com a Coreia do Norte. Aí você pode pensar assim, não, mas eu não estou em guerra com ninguém. Eu sou paz, eu sou paz e amor. Eu não tenho guerra, não. Mas o nosso representante decidiu assim, e aí cabe a nós a acatar ou aceitar dessa forma, né? Então, o nosso representante eleito decidiu dessa forma e a gente vai ter que seguir isso. E pronto, fazer o quê, né? Infelizmente. Pastor, oi, Davi. é só uma observação quanto a esse último quesito sobre representação. Sim. Quando a gente fala de presidente, ele não é o representante do povo. O presidente é o representante do governo, ele representa o Estado brasileiro. O representante do povo brasileiro é o Congresso. Então, até em casos de guerra, por exemplo, tem que passar pelo Congresso. Então, quando a gente pensar quem é nosso representante, quem representa o povo é o Congresso, são os parlamentares. O presidente a gente escolhe, claro, mas ele não nos representa. Ele vai representar o Brasil em diante de outras nações, por exemplo. Então, entendi. Querendo ou não, o presidente representa o Estado, ele representa o governo. Entendi. E não o povo. Entendi. Pronto. Obrigado, Davi. Então, o representante, o governo, o nosso Congresso, né, o representante do povo, decide entrar em guerra, ser mais específico. Então, não é nós, né, que decidimos entrar em guerra em si. Foi o Congresso. Não, mas uma parte da população não deseja entrar em guerra. Mas o Congresso decidiu, né, está decidido, e o presidente sancionou, né, essa lei, né, então vamos ter que ir, né? Então nós temos representantes, embora sendo eleitos, escolhidos por nós, que fazem decisões ou tomam decisões por nós. E também nós temos um advogado, que é o nosso representante legal, né? Se você tem uma queixa, se você tem uma questão a ser tratada, e você precisa de um representante, que você tem que ir perante o juiz, você tem que resolver esses assuntos jurídicos, e você não sabe como, não tem acesso. Então você chama um advogado, né, e você assina um termo, né, Fábio? Fugiu o nome aqui, Procuração. Procuração. Muito bem, muito obrigado. Eu assino uma procuração para esse advogado, dando poderes a eles a decidir por mim, né, ou me representar perante o juiz, né, e tentar a minha absolvição ou a culpa de alguém. Então, é o meu representante,
né, é o advogado. Então, a gente tem esse modelo, né, de representante ou de representação na nossa sociedade, né, sendo ele eleito, sendo ele escolhido ou não, ou sendo colocado para nós, que foi no caso do sindicato ou não. Então, embora é o nosso representante. Então, a gente tem esse modelo de representante na nossa sociedade também, nesses aspectos e outros. Aqui foi só alguns exemplos que eu citei. Então, vem a pergunta, né? A mesma pergunta que o Fábio fez há um tempo atrás. Não é injusto Adão me representar se eu não escolhi ele? Seria injusto? Poxa, não, a gente escolhe o nosso representante, a gente escolhe os deputados, como o Davi afirmou, que deputado são nossos representantes, a gente escolhe o presidente, a gente escolhe o nosso advogado, né, e a gente assina uma procuração, eu quero que ele me represente, assinando, reconhecido firme e tudo, mas pronto, e aí a Bíblia fala que Adão, ele é o nosso representante. E aí, como é que faz? Eu não escolhi ele. Eu não optei que ele fosse o meu representante, né? Deus botou ele lá sem me consultar, vamos dizer assim, né? Eu, devido à minha individualidade, tem que ser respeitada, eu não aceito isso, pode ser, não aceito ou não, eu não concordo, né, com essa posição. Então, eu acho que Adão não deveria ser o meu representante. Também foi a mesma pergunta que Fábio fez, né? Só algumas observações, né? Pronto, depois eu dou as observações. Mas essa questão é importante para a gente pensar, né? Pronto, Adão, a Bíblia fala que Adão é o nosso representante, nós pecamos em Adão, mas eu não escolhi, né, esse representante. Então, não seria justo Deus me culpar por alguma coisa ou alguém, né, que fez algo que eu não o considero como representante, né? Então, seria injusto eu ser acusado ou ser culpado, né, de algo que eu não fiz ou não dei atribuições a ele, né? Seria a mesma coisa alguém me advogar por minha causa, mas eu não dei autorização, né? Eu não assinei procuração nenhuma, eu não dei autorização nenhuma, eu não escolhi e tal, e ele está advogando por minha causa sem a minha autorização. Ou ele está me defendendo e tal, sem a minha autorização. Ou está me representando sem a autorização. Então, para nós, poderia ter, né, como injusto. Aí que está a resposta. Vamos lá. Dois itens para tentar responder. Primeiro, ninguém conseguiria escolher o próprio representante tão bem como Deus. Não devemos pensar que seríamos capazes de fazer uma seleção mais inteligente do que Deus. Então, se você está se sentindo injustiçado, ou como eu me senti também ao ler esse texto pela primeira vez, poxa vida, é injusto isso, né? Então você está querendo dizer que Deus teria uma escolha melhor do que Adão, né? Deus, ele poderia... eu penso que nós seríamos capazes de fazer uma escolha mais inteligente do que Deus. Então, é para se pensar. Ou seja, a resposta é ninguém conseguiria, né, escolher tão bem o nosso representante quanto Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, não fui eu, foi Deus que escolheu. O segundo ponto da resposta é:
Adão foi criado e projetado com perfeição para agir exatamente como você, em pessoa, como indivíduo, agiria na mesma situação. Embora você ache que não, que faria diferente, será? Adão, ele foi criado e projetado para agir como eu e você agiríamos lá naquela época. Então, nessa mesma situação que nós passamos, o que passou, nós agiríamos da mesma forma. Eu não digo especificamente ter aceito o fruto proibido e tal, mas em algum aspecto da vida, ou na vida, ou durante a vida, nós iríamos cair também, né? Talvez o seu problema não seja esse tipo de desobediência, né, específica, como comer algo proibido, mas poderia ser outro, né? Então, em alguma área, né, da nossa vida, a gente iria cair ou iríamos pecar, queira ou não. Adão, ele representa exatamente o que nós faríamos se estivéssemos na mesma situação. Então, seja sincero com você mesmo, né? Ao olhar para a sua própria vida e história, em que sentidos você considera que Adão foi justo como seu representante? Ou seja, em que sentido você olhando a sua própria vida, história, você estando numa situação semelhante à de Adão, você faria ou não? Você ficaria firme até? Então, entende-se que Deus escolheu, foi como a escolha mais inteligente. Deus é o soberano desse mundo, né? Embora a nossa individualidade hoje em dia está muito forte, eu tenho tomado decisões da minha própria vida, mas a gente tem que entender que Deus, ele é soberano nesse mundo, sempre vai ser, e a decisão dele foi por Adão, né? E foi a decisão mais inteligente. E em Adão, né, ele foi a criação perfeita de Deus, e que nós agiríamos da mesma forma como ele agiu lá no Jardim do Éden. E nós sendo sinceros, olhando para a nossa realidade, Deus foi justo, sim, pelo menos eu falo por mim, em escolher Adão, porque ele realmente reflete aquilo que eu faria se eu tivesse numa situação assim. Quanto à escolha de Davi e Golias, embora tenha sido o povo judeu que escolheu, né, naquela hora e tal, se não tem ninguém, vai tu mesmo, mas a gente vê que durante a história, né, ou antes, ou antecedentes disso, a gente vê que o profeta Natan foi lá e ungiu Davi, né, como rei, como Deus escolhendo Davi para ser rei. Então, aquele fato em específico de Deus escolhendo, ou melhor dizendo, o povo escolhendo Davi, de fato era Deus ali que estava por trás, ou seja, era a soberania de Deus que estava agindo daquela forma. Então, a gente vê a escolha de Adão como o nosso representante, uma ação soberana de Deus sobre a humanidade, criando Adão como sendo o nosso representante. Ok? Espero que tenha respondido a pergunta aí do Fábio. Quem é? Davi? Pois não. É só lembrando mais um aspecto da representação, porque sim, nem toda relação representante e representado, ela é passível de concepção de escolha. Sim. Então, nem todo representante ele é eleito, né? Ele é escolhido. Por exemplo, se a gente pensar no próprio contexto moderno da relação de pais e filhos, né? Por exemplo, os pais, eles são representantes dos filhos menores, né?
e os filhos não necessariamente escolheram seus pais. É como se fosse, pode chamar assim, não conceitualmente, mas pode nominar como uma representação de tipo natural, né? Então, levando em conta o papel e o lugar onde Adão e Eva Na estavam. verdade, ela é legal, prevista em lei. Exato, exatamente. Mas os filhos, no caso, não escolheram, né? Aí, Não, se pensarmos na posição e na função que Adão e Eva assumiram lá no Jardim do Éden, necessariamente eles eram nossos representantes, vamos dizer assim, naturais, porque nós viemos deles. Então, assim, não tem como fugir dessa concepção das consequências dos atos de Adão e Eva, assim como, por exemplo, as decisões que os pais tomam em relação aos filhos legalmente, né, vai refletir sobre a vida dos filhos, né? Então, por exemplo, se eu fizer um patrimônio e tal, bem vai herdar, né? Então, é uma representação de tipo natural que não necessariamente passa pelo crivo democrático, eleitoral e tal. E, nesse sentido, caberia a percepção de Adão e Eva sendo nossos representantes naturais, levando em conta que dele é que a humanidade se constituiu, né? E já uma humanidade marcada pelo pecado, necessariamente. Tem muito boas observações. Então, não teria como pensar a ideia de justiça ou injustiça de Adão ser nosso representante. Não caberia nem pensar se seria justo ou injusto. Assim como não cabe também pensar, legalmente falando, se é justo ou injusto o pai ser representante do filho. O filho pensar basicamente a representação de tipo natural, né? E claro, como o Fábio muito bem destacou aí, está dentro do ordenamento jurídico, no caso moderno brasileiro. Mas a complicação aparece quando você começa a analisar a questão da existência. No caso dos filhos, eles existem, eles precisam ser representados. Então, ninguém melhor para representá-los, inclusive a lei civil do Código Civil já determina, do que os pais que convivem com eles, que sabem o que é melhor para eles e tudo ótimo. No caso de Adão, a problemática é porque a gente não existia. Eu vejo nessa situação, a gente não existia. Não é que a gente não estava ali, a gente não existia fisicamente. Agora, né? Legalmente falando, existe representação jurídica quando você não está presente, que chama dativo. É eleito por alguém que mais ou menos foi o que aconteceu ali no Jardim do Éden. Você não está presente, mas tem que ter sua defesa técnica, então elege alguém que está passando no corredor, algum advogado está passando no corredor, para representá-lo ali, porque precisa ter uma representação, é necessário ter uma representação. Aí existe a figura do dativo, mas a problemática é porque não tinha, você nem estava vivo naquele exato momento. Então, como é que alguém vai te representar se eu não existia? Né? Aí vem o nó na cabeça desse ponto. Sim, mas eu nem existia e vou assumir a responsabilidade dos outros? É o seguinte, é complicado a gente querer... A gente está trazendo ilustrações, né? A gente está trazendo ilustrações. Então, o ordenamento problematizações para o pastor se virar. Para ilustrar algo, talvez, para a gente compreender a posição de Adão e Eva. Mas, assim, a gente não pode querer encaixar uma coisa na outra. Eu acho que não se encaixa de fato. Mas, voltando novamente para o exemplo, para a ilustração, por exemplo, se eu sair daqui do Brasil com a Aline e antes de Cairo nascer, e a gente for lá para, sei lá, para a Holanda, para a Europa, para Angola. Para Angola não, porque ainda fala português lá, é mais ou menos parecido com o Brasil. Mas para algum outro país completamente distinto e diferente do nosso, a gente tomar essa decisão, e essa decisão vai cair sobre Cairo, porque ele vai nascer em outra cultura, ter outros costumes, talvez aprenda outra linguagem, talvez aprenda valores culturais distintos. Então, a decisão que eu pai, e a Aline mãe, tomamos, vai influir diretamente sobre a vida dos nossos filhos, né? Então, assim, acho que o paralelo mais passível de pensarmos em relação à relação com Adão e Eva seria a relação de pais e filhos. No caso, eles como sendo nossos pais antecessores, né, os primeiros pais. Então, herdamos aí Ou é a minha internet? Entendi, Davi, eu entendi. Aqui está tudo certo.
Pronto, eu tive uma queda de conexão aqui, eu não escutei muito bem o Davi falou, mas o Fábio falou que tá tudo certo, então tá tudo certo. Então tá certo. E também, pastor, a gente tem que... Questões bíblicas, a gente também não pode querer fazer uma paralela em relação ao que a gente consegue tocar, né? Que a gente consegue enxergar de forma humana. Muitas coisas a gente tem que aceitar, ter fé e pronto, aceitar que foi do jeito que Deus definiu e acabou por aí, ponto. Porque se for protelar, nunca vai chegar no consenso. Tem que aceitar por fé. Pois é. Tá bom. O fato é que Adão é o nosso representante, né? Foi Deus que escolheu por nós, ou para nós, e Deus criou, né? Criou e escolheu, né? E ele é o nosso representante. Tem um aspecto que Davi colocou muito bem, que foi do pai, que é uma outra vertente, né? Que é chamado representante seminal, né? Que nós estávamos em Adão nesse sentido, né? Por ser o nosso pai, o pai da nação, o pai da humanidade, está dizendo, o pai da humanidade. Então, tem esse aspecto também de ser o nosso representante, ou seja, não tem como escapar, não tem como fugir, não tem como você querer colocar na justiça, dizendo, não, Adão não é o meu representante, porque não tem como escapar, os apoios são muito fortes, e Deus, ele escolheu. Vamos supor que fosse você o representante de si mesmo, né? Como seria, né? Então, você olhando para a sua história, se você fosse eu sendo sincero comigo mesmo, também teria caído da mesma forma. Ok? Pois não, pastor Timóteo, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco para não ter que te cortar no raciocínio. A gente encerra esse bloco e começa outro, aí já começa com o seu raciocínio. Pode ser, pastor Timóteo? E falta 3 minutos. É só uma frase. Pronto. Então, volta com a frase depois.